Bem-vindo ao CSD English Test. Hoje nós vamos fazer a síntese dos períodos no CSD English Test. Antes de começar, como hoje, 18 de junho, é o dia de Autistic Pride Day, eu quero aproveitar e dar os parabéns para todos os que lutam pelo orgulho autista. E para todos, mesmo que seja nas várias gradações que tem o autismo, que seja Asperger's, que sejam super tímidos, enfim, que todos possam celebrar hoje. Então é motivo de orgulho ser autista, é motivo de orgulho ser quieto. A sociedade não aceita, mas enfim, e esse grupo é um grupo muito diverso, tanto que o símbolo deles é esse, né? Diverse with infinite variations and infinite possibilities. Então tem uma diversidade muito grande, a variação é muito grande, a possibilidade é muito grande. Então, muitas pessoas não conseguem nenhum diagnóstico exatamente porque a variedade é muito grande e acabam sofrendo bullying nos lugares que frequentam, porque as pessoas não aceitam pessoas mais quietas, mais caladas, e ela pode estar num desses espectros autistas. Então, é um motivo de muito orgulho mesmo. Então, que todos sejam parabenizados hoje, neste dia. E, enfim, eu falo isso hoje porque o texto parece que é somente arte, mas não, esse texto acabou tocando arte, acabou tocando o papel das mulheres nessa revolução do sorriso, acabou tocando o soft power dos Estados Unidos, ultrapassando a França. Enfim, tem muita coisa aí nesse texto interessante. A sociedade que antes achava um sorriso num retrato, numa foto, algo muito horrível, muito fora da caixa, e, enfim, aceitando porque os Estados Unidos, com Hollywood, com toda a força de Hollywood, acabou trazendo esse novo hábito, essa nova cultura. Também as tecnologias. Então, o texto toca muitas coisas muito interessantes que também tem relação com a questão das relações exteriores, porque a convenção das pessoas com deficiências e o autista ele entra nessa questão de pessoas com deficiências. Ela é uma convenção internacional que o Brasil é signatário, então, e é difícil mesmo assim, há muitos anos, e mesmo assim é difícil para a sociedade aceitar, para a sociedade acolher, e para a sociedade ver que as pessoas com deficiência elas não têm necessidade de mudar, né? Que é a sociedade, o entorno é que deve aceitá-las e, enfim, incluí-las. Então, aqui eu digo que é muito importante a gente pensar nisso e mostrar qual a importância desses diplomatas trazendo, né, e participando dessas convenções e trazendo para o Brasil essas coisas que estão na vanguarda, que às vezes nós estamos bem atrasados e nós demoramos, a nossa sociedade demora para aceitar algumas coisas que são normais, né? Hoje em dia a gente vê um sorriso numa foto, um sorriso, e é a coisa mais normal do mundo, assim como muitas dessas deficiências são normais, devem ser aceitas. Então, parabéns. É o dia 18 de junho, estamos no dia. Então, first paragraph. Então, como muito importante, voltando aqui para o texto, muito importante a gente pensar nisso, né? Como que esse texto foi estruturado. Então, sempre quando a gente pensar em um texto, a gente pensa no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, nos períodos. Então, a gente vai para o texto completo. Então, antes do summary. Então, no primeiro parágrafo desse texto, falava sobre a Smile Revolution, 18th Century France, e que deu errado. No segundo período, fala sobre o século XX. No terceiro período, que veio, né, como uma volta espetacular. Terceiro período, que foi um processo vagaroso, que se completou na metade do século XX, na verdade, né? 18, né? Do século XX. E o quarto período mostrou que era um complexo muito
um fenômeno muito complexo, que envolvia questões sociais, culturais, científicas e tecnológicas. Então, tudo isso que está em cinza foi omitido no summary. Ficou só o que está em branco destacado. Então, e foi o primeiro período do summary. Então, no primeiro período do summary até o ponto, só tratou dessas questões que estão em branco. Daí o primeiro parágrafo continua falando da França, que não estava mais na vanguarda e que quem começou a liderar foram os Estados Unidos. Primeiro parágrafo também não usou isso no summary. Daí vem para o segundo parágrafo do texto principal. No primeiro período, fala da Madame Vigée-Lebrun, em 1787. Fala que ela colocou os primeiros smiles, né, nos retratos que ela pintava e que era um gosto minoritário. Segundo período. No terceiro período, que era dividido em gênero, no quarto período, vai colocar a diferença dos homens e das mulheres. No quinto período, vai falar dos movimentos em geral. E no sétimo período, vai falar como era negativo, né? A boca aberta, etc. E outro estilo que é o gótico também. Então, tudo que está em cinza não foi usado no summary, só o que está em branco. Então, o segundo período do summary, ele só tratou da Madame Vigée-Lebrun e ela colocando esses sorrisos nos retratos. No terceiro período do summary, vai falar que é só mulher. Então nem falou questão de gênero, que o homem estava fora, nada disso. No quarto período do summary, vai tocar um pouco sobre os movimentos artísticos, né? Mas vai falar muito rapidamente sem especificar. Então é o geral. Generaliza tudo como movimentos artísticos da época e vai também falar de forma negativa, usar adjetivos negativos em relação à boca aberta. Daí o terceiro parágrafo do texto principal. O primeiro período vai falar que o sorriso da Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, era agradável, até esqueci de apagar, né, o Leonardo da Vinci, mas ele não nem citou Leonardo da Vinci, só a Mona Lisa. O segundo período, gracious, gentle, controlled and mild smile, coloca adjetivos para o sorriso. No terceiro período, fala que a Mona Lisa deixou a boca fechada, ela sorriu, mas com a boca fechada. Quarto período, vai falar sobre a antiguidade, sobre várias adjetivos, né, para o sorriso, a que ele estava ligado. Quinto período vai falar o tipo de pessoas que eram retratadas em quadros, sorrindo ou com a boca aberta, e que isso era uma ameaça. Então, no summary foi usado somente o que está em destaque, em branco. Então, o quinto período vai falar só da Mona Lisa e do sorriso, uns adjetivos para o sorriso. No sexto período do summary, vai falar sobre antiquity com os adjetivos para ou pessoas, né? Aqui estava ligado esse sorriso na antiguidade. Então é algo bem usando outras palavras, claro, mas com essas ideias aí, esse foi o sexto período. Aí o quarto parágrafo. O primeiro período fala da Queen Victoria e como ela era taciturna, nos retratos ao menos, né? No segundo período, fala em 1843, que ela contratou o artista alemão, que foi um presente para o príncipe Albert. No terceiro período, fala como era o sorriso, né? No retrato, como que foi. No quarto período, que ela foi a primeira monarca a ter um sorriso num retrato. E no quinto período, que as circunstâncias foram especiais. E no summary só usou o que está destacado, que está em branco, e foi o sétimo período. Então, tudo isso, né? Os 5 períodos aí, fez um período só no summary. Ainda no quarto parágrafo, mostrou que era privado e que era um presente pessoal para o Albert, e fez o quarto período do summary. O segundo período do quarto parágrafo, na verdade, como continua, seria o
sexto e o sétimo, eu que não mudei. Então, o sétimo período, que não foi visto publicamente durante a vida dela, da Rainha Vitória, também não colocou no summary, é algo que foi omitido no summary. Aí o quinto parágrafo ele vai começar no primeiro período falando do final do século XIX, que os sorrisos começaram a ficar mais evidentes nos retratos. No segundo período, que foram artistas mulheres, aí dá os nomes das mulheres. No terceiro período, que o sorriso na fotografia foi algo lento, não foi logo que surgiu a fotografia. Por quê? Porque essa nova mídia ela falhou, né, em termos de trazer o sorriso. No summary, só usou o que está em destaque, o que está em branco, e fez o quarto período do summary. Ainda no quinto parágrafo, o quinto período do texto principal vai falar sobre o tempo de pose, que era longo, né? 30 minutos. Daí, no sexto período, vai falar que nos anos 60, 1860 e 1870, né? Eu errei, não é 1900, não, que ali já é século XX, não é século XIX. 1870, todos esses instrumentos, né, para deixar a pessoa parada, para garantir aquela pose. No sétimo período, vai falar sobre que, mesmo reduzindo esse tempo de exposição, ainda não era instantâneo, não era espontâneo o sorriso. E no oitavo período, fala da possibilidade de sair um sorriso não muito espontâneo, né? Porque ainda o tempo era longo, mesmo assim o tempo ainda era longo. E no décimo e décimo primeiro períodos do summary, ele vai tratar um pouquinho de todos esses, de forma geral, tratou desses equipamentos, o tempo longo, do como isso atrapalhava que tivesse um sorriso na fotografia, nesse novo meio, então não foi com a fotografia, tanto no décimo e no décimo primeiro. Então, de forma geral, ele misturou aí. No sexto parágrafo, o primeiro período fala de novos modelos que estimularam a mudança. No segundo parágrafo, volta lá para o século XVIII, que as pessoas queriam imitar o quê? Como as pessoas sorriam, como as pessoas choravam nas novelas, dos heróis da novela. No terceiro parágrafo, fala do começo do século XX, a nova mídia, que veio uma nova mídia, e as pessoas queriam ainda imitar, né? Teve esse papel para as pessoas imitarem esse sorriso. No quarto período, vai falar do filme e da fotografia de estúdio. Aí a fotografia já no século XX ela já tinha progredido, digamos assim, né? A técnica melhorou. No sexto parágrafo, continuando, vai falar do filme. O quinto período vai falar do filme. Como foi essa identificação com as celebridades e com os personagens fantásticos. Mas aqui, então, de uma maneira geral, vai colocar o 12º e o 13º período, usando todas essas ideias aqui, começando daqui, de tudo que está destacado, e terminando aqui. Então, misturou um pouquinho, não é exato. Então, as ideias do 12º e 13º estão espalhadas aí do primeiro ao quinto período do texto principal. No sexto período, fala sobre antes da Primeira Guerra Mundial, sobre Hollywood, fala das imagens de estrelas, que agora tinha um apelo de massa, né? Hollywood ele conseguiu mesmo penetrar, né? No mundo todo, e teve esse apelo de massa. No sétimo período, fala sobre essa nova mídia, que é o filme, o cinema, como ela teve um papel, então, central aí. E essa parte, então, o 14º período, então, ela vem desse apelo de massa. No sétimo parágrafo, o primeiro período fala sobre o filme nesse período interguerras. E que as pessoas normais, né, os indivíduos normais,
privados, elas seguiram essas estrelas. E também os políticos. Então, o 15º período vai falar sobre como foi o modelo para essas pessoas. No terceiro período, fala sobre o começo da Segunda Guerra Mundial, que os sorrisos já começaram a aparecer nas fotos, por isso que demorou, foi uma tecnologia demorada para aparecer em foto. No quarto período, fala que se tornou a norma, então o sorriso, aquilo que era horrível, aquilo que a sociedade não aceitava de jeito nenhum, agora, no século XX, olha, demorou 2 séculos, né? Se tornou a norma. Aí sim, temos uma norma. No oitavo parágrafo, no primeiro período, fala de uma resposta pós-modernismo, tá? Nos anos 60. Daí fala desse artista em específico, do Andy Warhol, e vai falar de 1962, as 32 latas de sopa de Campbell, vai falar como ele satirizou essa prática artística no segundo período, e como satirizou também essa replicabilidade das imagens de propaganda. No terceiro período, ele vai falar da revirada, né, da Marilyn Monroe, em 1962 também, que ele fez essa obra. No quarto período, aliás, né, vai falar sobre o comentário do Andy Warhol sobre o sorriso da Marilyn Monroe, como ele era tão replicável como uma lata de sopa, né? E tudo isso, então, vai se tornar, não coloquei aqui, mas tudo isso vai se tornar o 16º período do summary. Então, o summary ele não foi dividido em parágrafos, ele foi direto, com 16 períodos no total. Então, de todos esses 8 parágrafos, se tornou em um bloco de 16 períodos. Então, é bem interessante, aqui já dá para a gente ter uma ideia do que foi retirado. E no próximo vídeo, a gente vai ver, então, das partes que ficaram, como foi escrito de maneira diferente, que vocabulários que usaram. Então, como conseguiram mudar, porque você não pode usar exatamente, claro, você tem que repetir, não dá para escrever o summary sem usar a palavra smile, por exemplo, repetiu, mas como foram mudando algumas palavras, como mudaram e como conseguiram construir, então, esse summary a partir do texto principal. Então, a gente já conseguiu ver aqui onde foi limpo, né? O que eles não usaram no summary, como eles foram apagando, deixando só algumas informações. E aí a gente vai ver, vai passar para a questão do vocabulário, que vocabulário foi usado. Então, até o próximo CACD English Test, e que também vai ser um CACD super fácil, porque a gente vai ver como a gente facilita, como a gente torna fácil. Então, uma das formas de tornar fácil é começar a observar isso. Então, qual era a estrutura do texto principal, o que foi omitido e que foi o que a gente fez agora, né? Então, a gente torna super fácil quando a gente vê, o que eu posso tirar, então, desse texto principal? Então, porque tem que ter esse critério, alguma coisa eu vou ter que tirar, mas o que eu tiro? Então, hoje a gente descobriu o que foi omitido, que não era importante para o summary. Quais eram as ideias importantes e quais eram as ideias acessórias. Então, da próxima vez, a gente vai ver. Então, eu tenho que mudar agora o vocabulário, eu tenho que mudar a forma de escrever. Então, como foi feito isso? Então, como que o padrão de resposta mudou? Então, os termos, né? As palavras utilizadas, como que foi feita essa mudança. Então, até o próximo vídeo.